desafio grande estar aqui para falar de criatividade. A palavra criatividade, o conceito de criatividade, vem de áreas distintas do conhecimento, da psicologia, da pedagogia, das ciências cognitivas, das artes. Entretanto, o étimo da palavra, ou seja, a sua origem, já dá pistas para que possamos ter uma compreensão mais ampliada do que é a criatividade. Do latim criare, criatividade significa dar vida a algo novo, erguer. Ao mesmo tempo, também, do latim crescere, crescer, criatividade significa ampliar, transformar, inovar. Nesse sentido, tanto criar alguma coisa completamente nova, quanto transformar algo que já existe, são processos criativos. São processos criativos distintos, mas que guardam similaridades. A minha fala, o meu lugar de origem é a comunicação e a cultura. E eu vou falar hoje sobre a criatividade do ponto de vista da comunicação e da cultura. Podemos nos perguntar por que criamos? O que leva o homem a criar, a essa vontade de criar? E a resposta, eu me amparo no filósofo tcheco-brasileiro Vilém Flusser para dizer que criamos porque somos conscientes de que somos seres mortais. Essa é a nossa única certeza. Somos seres angustiados diante dessa nossa consciência da morte. E criamos para nos consolar a respeito disso. Para nos consolar, para escapar, para fugir, para nos iludir acerca de nossa mortalidade. Criamos também para tornar a nossa vida suportável, para tornar a nossa vida vivível. Criamos para nos confortar e também para proporcionar a nós mesmos experiências mais significativas. Portanto, criar, associado a dar vida a algo, a criar alguma coisa completamente nova, mas também associado ao transformar, é uma ação humana que não é um privilégio de poucos, mas está em todos nós, em todas as funções mínimas do cotidiano. E podemos pensar, é possível criar algo totalmente do vazio, do nada, principalmente no momento em que nós vivemos, em que tantas coisas já aconteceram, tantas escolas estéticas já passaram, umas se sobrepondo às outras, tanto se criou em arte, tantos fatos históricos foram vividos por nós, acontecimentos que se sobrepõem, que se repetem, e às vezes se repetem de forma assustadora. Sabemos também que muito foi criado em tecnologia. Aliás, a tecnologia ela é o tempo todo obsolescente, né? Uma coisa é criada imediatamente. Você saiu da loja com um celular, ele já é velho, e outra coisa vai surgindo. Então, o que é criatividade num momento como este, né, em que tudo já aconteceu? É quando nós conseguimos olhar para o nosso repertório, olhar para o nosso passado, e, a partir desse olhar, daquilo que já conhecemos, daquilo que temos, daquilo que sabemos, criamos novas relações. Conseguimos cruzar tudo aquilo que está à nossa disposição e, a partir dali, criamos novas relações. Portanto, essa transformação, que não é privilégio de poucas pessoas, ela pode se fazer no chão do nosso cotidiano. Um exemplo é a mãe que precisa achar uma forma de fazer o filho comer um legume. Então, ela conta uma história para esse filho. Com essa narrativa, ela consegue fazer com que aquele filho coma o legume. O professor que dá a mesma aula há décadas, falando das mesmas coisas, e ele consegue transformar aquela aula fazendo alguma modificação, primeiro para estimular a si mesmo, e depois para estimular os seus alunos. O cientista que, trabalhando numa pesquisa qualquer, por acaso descobre um novo uso para uma substância já conhecida, às vezes até por acidente. Esse cientista usou a criatividade. Uma cozinheira que pega uma receita tradicional e, por uma pequena transformação, por um novo ingrediente que ela insere nessa receita, ela consegue dar
uma nova vida àquele prato, torná-lo original. Há pouco tempo eu experimentei abacaxi com limão, casca de limão ralada em cima do abacaxi. Achei aquilo fenomenal. Não era mais o abacaxi, já era uma outra coisa. Quem foi o criativo que imaginou que poderia ralar o limão no abacaxi? Então, esse é um exemplo de criatividade no cotidiano. A criatividade é sempre relacional. Ela depende da relação do sujeito, primeiro com ele mesmo, o que a gente chama de autoconhecimento, que é quando ele sabe do seu próprio repertório, conhece esse repertório, ele exercita a sua sensibilidade e, principalmente, a sua percepção do mundo. É a relação do sujeito com aquilo que é criado, então, a forma como ele trabalha com as tecnologias, com os materiais, com os experimentos para criar ou ideias ou objetos. Tem relação com a sociedade. Então, uma sociedade, uma cultura menos opressora, mais horizontalizada, que tem um trânsito maior por diferenças, é uma sociedade que tende a ser mais criativa. E quando esse sujeito se relaciona com uma pluralidade de culturas, ele também tende a ser um sujeito mais criativo. E ainda é na intersubjetividade que se constrói um ser criativo. Quando conversamos com um maior número de pessoas de áreas diferentes, de idades diferentes, com históricos de vida diferentes, a nossa tendência é ter uma abertura maior para o mundo e para o outro. Portanto, a criatividade ela é sempre relacional. Né? Não existe possibilidade nenhuma de que alguém crie sozinho, fechado num gabinete, mesmo um pesquisador. Ele terá que ler os autores que o antecederam e o tempo todo tecer essas relações. Quanto maior a riqueza das nossas relações, mais criativos nós tendemos a ser. Bom, Oswald de Andrade, que é não apenas um poeta, mas um crítico da cultura brasileira, ele fala que é necessário ver o mundo com olhos livres. O que ele quer dizer com isso? A criança que olha o mundo pela primeira vez, ela se encanta com o mundo. Ela se maravilha. Desde a formiga que carrega a folha, a estrela que risca o céu, um dedo que é perfurado e sangra, tudo é motivo de encantamento para essa criança. O adulto, ao contrário, ele se desencanta do mundo. Ele acha que tudo é algo que já foi visto, que se repete, e a tendência é que se enrijeça tudo aquilo que esse adulto contempla do mundo. Desde as suas menores ações, por exemplo, quando a gente dirige o carro. No começo, você sente cada movimento do carro. Com o tempo, aquilo vai se automatizando, vai se enrijecendo. Então, é necessário que nós tentemos reencontrar esse encantamento do mundo, né, buscando em cada coisa uma nova função, procurando para cada problema mais de uma solução, mais de uma possibilidade de olhar para aquele problema. E a criança talvez nos ensine muito sobre isso. Também é Oswald de Andrade que sai do Brasil e, estando na Europa, ele olha melhor para o Brasil e consegue construir uma espécie de diagnóstico e prognóstico da cultura brasileira, quando ele cunha a metáfora da antropofagia. Ele fala que o brasileiro ele é o antropófago, porque ele devora o outro nas suas melhores qualidades, naquilo que ele tem de mais interessante, digere criticamente, e, ao digerir criticamente, ele transforma aquilo numa outra coisa. Notem que ele usa a metáfora do antropófago, não do canibal. Né? Qual é a diferença? O canibal ele come o outro só para matar a fome, só por isso. O antropófago ele devora ritualisticamente para assimilar o que o outro tem de melhor e transformar aquilo criticamente. Um dos exemplos mais pertinentes que nós temos na cultura brasileira de processo de devoração antropofágica na cultura é a bossa nova. É porque a bossa nova se faz da mistura entre elementos do jazz, do samba, e que gera uma terceira coisa diferente, singular, completamente inovadora, que ganha uma identidade tão própria que vira produto de exportação. A bossa nova é conhecida no mundo todo, e é música brasileira.
Outra definição importante, para que possamos entender esse processo, é a de semiosfera, de um teórico da semiótica da cultura chamado Yuri Lotman. Ele fala que a cultura ela é dinâmica e ela só sobrevive nos processos de transformação. Imaginem a cultura como um grande círculo, e nesse círculo estão as leis, as artes, os nossos hábitos cotidianos, a culinária. Tudo isso está num processo de troca constante, né, em que os elementos de uma série cultural passam para outra série cultural. Aquilo que está fora, na periferia, vai migrando e acaba se transformando a partir de um processo de tradução, de mestiçagem, e entrando para dentro dessa grande esfera cultural. Então, nas bordas, na periferia, é que a cultura é mais criativa, porque é ali que o novo entra, começa a dialogar com aquilo que já está dentro da esfera da cultura, e isso, de alguma maneira, vai sendo assimilado pela nossa própria esfera cultural. Conforme as coisas vão migrando para o centro, elas tendem a enrijecer e a se consolidar. Aquilo que está consolidado vira mesmice. Por isso é importante que haja sempre esse aquecimento, essa abertura, esse movimento em que aquilo que está fora do nosso olhar, da nossa esfera cultural, do nosso lugar cômodo de conhecimento já consolidado, que isso possa entrar, se misturar e transformar aquilo que já se enrijeceu. Bom, entretanto, se a gente pensar que a criatividade ela é essa relação com o diverso, com o diferente, com o múltiplo, é importante pensar também que isso não significa necessariamente quantidade, relacionar-se com uma grande quantidade de coisas. Norval Baitello Júnior, que é um professor, pesquisador da PUC de São Paulo, pesquisador de comunicação, ele fala que vivemos um mundo de excessos. Excessos de imagem, excessos de zelo, excesso de informação, excesso de pessoas em nossas redes sociais, excesso de marcas nas gôndolas do supermercado. E a única coisa que nós não temos em excesso é tempo. Para apreender aquilo que vem do outro, eu preciso parar, contemplar, assimilar, delimitar, eliminar e só aí criar conexões novas. Por isso o poeta Paul Valéry fala que ler é eleger. O que ele quer dizer com isso? Ler, apreender, entender o mundo é fazer escolhas. E, ao fazer escolhas, nós precisamos de tempo. E nós precisamos eliminar coisas para que se criem novas relações. Willem Flusser, que é um pesquisador tcheco-brasileiro, muito usado na comunicação, ele fala que a comunicação se faz a partir de discursos e diálogos. O que são os discursos? Discursos são informações que nós repercutimos para garantir a sua vida, sua durabilidade. É o conhecimento já adquirido que eu passo para frente. Ao passo que o diálogo se dá entre 2, 3 ou mais discursos que eu vou analisar, vou misturar e vou colocar em crítica para que se possa produzir esse diálogo. O quanto nós estamos carentes de diálogos quando compartilhamos informações, discursos, apenas repercutimos discursos, sem checar fontes, sem produzir um juízo original. O que é originalidade? É aquilo que tem origem em nós. Então, é muito importante que possamos transformar discursos em diálogos, cruzando vários discursos e produzindo um juízo que saia de nós mesmos. Só assim, nesse processo criativo de cruzar vários discursos, é que teremos mais diálogos. Para finalizar, o importante, então, para se ser criativo é se relacionar com essa complexidade no sentido de se conseguir novas conexões. Primeiro, olhando para o mundo com olhos livres,
sendo antropófagos, tentando assimilar, digerir e transformar aquilo que é diferente. José Saramago, num documentário chamado Janela da Alma, fala que é necessário darmos a volta às coisas. Ele conta que no Teatro de Lisboa havia o camarote real e que as pessoas, olhando esse camarote de frente, viam a beleza, a suntuosidade, o quanto esse camarote era magnífico. Só que indo atrás do camarote havia teias de aranha, mofo e sujeira. E aí ele conclui: é necessário darmos a volta às coisas, tentar mudar o nosso ângulo de visão. Se olhamos por vários ângulos, teremos uma visão mais completa das coisas. Por último, inconformismo. Não se conformar é o alimento para o processo criativo. Não é à toa que Manuel de Barros, poeta brasileiro, no seu autorretrato falado, fala: me procurei a vida inteira e não me achei, pelo que fui salvo. No dia em que todos nós tivermos apenas certezas, a criatividade morre. Então, ainda há tempo. Aprenda matemática, estude nanotecnologia, aprenda um novo idioma. Wilhelm Flusser fala que o poliglotismo, saber várias línguas, é uma forma de você ter várias visões de mundo, porque com uma nova língua você aprende toda uma nova cultura. Viaje. A viagem é o deslocamento do rotineiro, do comum, é o estranhamento que uma cultura nos provoca e acaba nos tirando do conforto. Não há aprendizado mais rico do que o aprendizado de uma viagem. Não há melhor presente que alguém possa dar a si mesmo do que viajar. Dance no escuro, ouça música de olhos fechados, abaixe para conversar com uma criança, fale com seu jardineiro, fale com o porteiro, aprenda a tocar um instrumento. São os pequenos possíveis do cotidiano que vão, aos poucos, fazendo com que aquilo que parece completamente impossível se modifique. Muito obrigada.